Bom dia, diretamente da minha cozinha, como tem sido habitual nas últimas 2 semanas. Desculpe, deixe-me só calar aqui o Presidente da República, estou farto de o ouvir. Bom, agora sim. Há medidas. Desculpe. Há medidas higiênicas que nós precisamos tomar às vezes. Uma delas é deixar de ouvir certas pessoas, ou então já não os ouvir tanto como ouvíamos. Marcelo Rebelo de Sousa é uma delas. Dizia eu, direto da minha cozinha, como já percebeu, eu não faço concursos de estantes de livros por trás, até porque tenho poucas estantes com poucos livros. Hoje em dia, os livros estão mais aqui do que em papel. Edição da Cor do Dinheiro do dia 1 de Abril do ano da graça de 2020. Eu não vou, há um aviso prévio hoje. Eu não tenho nenhuma mentira para contar hoje. Se algumas das coisas que vou comentar são mentira ou não, não sei. Como sabe, estamos em período de fake news e, portanto, às vezes a celeridade com que elas aparecem não nos permitem ter tempo para destrinçar tudo aquilo que aparece. Há uma coisa que gostava de perguntar a Vossas Excelências hoje. Vou deixar ficar aqui um inquérito daqui a bocadinho. Houve vários espectadores que me pediram para, neste momento em que estamos em casa, passar a fazer o programa a partir das 8h30. Aliás, houve até alguns que falaram às 9 da manhã. Eu acho que 9 da manhã é muito tarde. Eu levanto-me todos os dias antes das 6 da manhã, com quarentena ou sem quarentena, para ultimar algumas das análises que faço antes de ir para o ar. Aliás, essa preparação começa propriamente dita no dia anterior, mas este período da manhã é sempre um período que eu gosto de meditar nas últimas coisas que vi ou que estou a ver para poder comentar. E, portanto, há gente que diz assim, mas você, durante a nossa vida normal, às 8 da manhã está muita gente acordada, até já está gente no trabalho, a gente vê no carro, isto imagina, liga os dados, está a ouvir, enquanto dá uma estreita dela para o telemóvel. Mas dizem as pessoas que agora que estamos em casa, você podia fazer isto um bocado mais tarde. Eu tenho relutância a fazer isto a partir das 8h30. Mas como sou flexível, aliás, tenho relutância a fazer isto fora das 8 da manhã, mas como sou flexível e como nós de facto estamos com mais tempo agora, gostava de ouvir a sua opinião. E em função disso eu tomarei uma decisão, ok? Fazemos esse deal, do we have a deal? Pronto. Então vamos lá aos assuntos de hoje. Temos aqui uma agenda extensíssima, uma parte dela para confirmar coisas que nós fomos falando nas últimas semanas e previsões que fomos fazendo, mas vamos lá então por ordem. Período antes de ordem do dia, para começar por falar em recibos verdes. Como sabe, ontem falámos aqui dos apoios e dissemos que havia situações preocupantes que era o Governo dizia que ia fazer e depois anunciava e depois não fazia. Eu tenho aqui no meu jornal, no Jornal de Negócios, passa a publicidade, onde é que isto está? Deixe-me só ir aqui aos jornais de economia. O Jornal de Negócios diz hoje que os recibos verdes vão ser pagos já em abril. Auxílio abrange os pais, que tiveram de ficar em casa por causa do fecho das escolas e os independentes que ficaram sem trabalho. Bom, se isto for assim, é motivo de regozijo, porque do conjunto de medidas que nós fomos ouvindo nas últimas 2 semanas, uma esmagadora maioria delas ainda não conseguiu produzir efeitos. Um alerta. Normalmente quem está no governo tem todo o tempo do mundo. Normalmente quem está à frente de certas instituições da administração pública tem todo o tempo do mundo. O problema é que o tempo dos governos e das burocracias, dos funcionários públicos, não é o mesmo da economia. E com um bocado de azar, um dia destes, quando acordarem, já o caldo está entornado. Eu recordo que o documento para o file, a declaração para o layoff, ficou disponível antes de ontem. Já passou o mês todo de março. Remember? Bem, as empresas ainda tiveram, nem todas, de tesouraria para pagar salários por inteiro em março. Em abril começa a ser tarde demais. As 3.600 empresas que já fizeram o download das declarações para o layoff, que vão pedir esse layoff, vão precisar do apoio
nas próximas semanas, que era para não dizer esta semana. Eu só gostava de saber se as instituições do Ministério do Trabalho e da Segurança Social estão em condições de processar isto com a devida rapidez. Atendendo àquilo que nós conhecemos do Ministério da Segurança Social, desde os tempos do Falinhas Mansas, não é? Que falava tudo menos daquilo que interessava, nomeadamente as limitações do seu próprio Ministério, não ficamos tranquilos. Sim, o Falinhas Mansas é o Vieira da Silva. Pai. Como sabe agora, Vieira da Silva, filha, no governo, a Mariana. Mas, dizia eu, atendendo ao passado, olhando para o track record, eu não fico satisfeito. Nem fico tranquilo. Portanto, vamos estar atentos. Porque a mim me cheira que vai haver um disparo do desemprego à conta destas brincadeiras. E vamos conhecer perdas de pós-trabalho desnecessárias e se calhar vamos conhecer fechos de empresas também desnecessários. Bom, segundo ponto. Os elogios que chovem de todos os lados a Portugal. É não sei quantos a agência estrangeira, é não sei quantos franceses, é os rádios não sei desde quê, e eu depois pego naquilo, olho para as redes sociais e toda a gente a regozijar-se e não sei das quantas. Cuidado. Primeiro, nós ainda não temos a cabeça fora d'água. Os outros países têm a cabeça muito em baixo? Tudo bem. O mal dos outros possa bem. Segundo, o português tem por hábito abusar quando se começa a elogiar. Portanto, eles podem elogiar o que quiserem. Quem está cá dentro e que reproduz estas coisas é que convém olhar. Não estou a pedir censura. Estou a pedir ponderação. Estas pessoas é que têm que pensar duas vezes naquilo que estão a fazer. Precisamente pela característica, esta idiosincrasia que nós temos como portugueses. E que às vezes não nos deixa tranquilos. Ponto seguinte. O problema da comunicação em volta do Covid-19. Se você olhar, continua a haver discrepâncias. A Direção-Geral de Saúde diz uma coisa. O Governo depois aparece a dizer outra. Depois o Presidente da República, ainda ontem, quando o Presidente da República, com aquele ar muito solene, de facto, a pré-anunciar que vai continuar o estado de emergência, que acho muito bem, aliás, devo dizer, a decisão está certa, lá estava a soar um tom de otimismo, mas depois de fazer o alerta, caramba, a gente ouve um, depois ouve outro, e fica a sensação que estão a falar de coisas diferentes. Fica a sensação que uns casos estão a misturar números, outros casos os números não são tão corretos. Bom, o melhor exemplo disso é o ponto seguinte. Foi aquilo que aconteceu nos últimos 2 dias com a Direção-Geral de Saúde. E por causa dos números do Porto, eram 900 e não sei quantos, afinal são 460 e tal. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você estiver numa empresa e estiver a falar para investidores e disser assim, são 962, no dia seguinte de manhã tem que mandar um mail a dizer assim, desculpa, enganámos, são 462. O que é que acontece? Alguém vai para a rua, não é? Eu punha na rua, confesso. Punha na rua. Ou então punha a fazer outra coisa qualquer. Porque para aquilo não serve. Isto aconteceu no Ministério da Saúde. Direção-Geral de Saúde. E eu só tenho pena do Secretário de Estado, António Salles, que ele está ali com o ar. Ele devia estar deprimido ontem, ao falar. Porque ter que arcar ele com os disparates dos outros, sendo ele Secretário de Estado, e acima dele até a própria Ministra, isto é penoso. Mas as estatísticas são um dos bens mais importantes que nós temos numa sociedade, num Estado, porque é com base nas estatísticas que nós atuamos. Ora, errar no dobro, eu acho que é inadmissível. Venham lá com as justificações que quiserem. É isto, é aquilo, não sei o quê, ouvi aqui, ouvi ali. Não se compreende. Não se pode aceitar isto. O erro é demasiado grosseiro. Eu vou dizer aquilo que já disse quando esta crise começou. Não é a altura de desembainharmos as espadas e apontá-las a este, aquele ou aquele outro. Mas quando esta crise terminar, eu espero que o Governo tenha a coragem de mandar a vozinha para casa. Ou então ir fazer outra coisa qualquer. Sim, a doutora Graça Freitas. Isto não é aceitável. A senhora pode ter muito boa vontade. A senhora pode ser muito competente no ponto de vista técnico. A senhora não sabe liderar a instituição. E a senhora não sabe comunicar. É o que isto quer dizer. Portanto, nós não podemos ter à frente da Direção-Geral de Saúde uma pessoa cujo departamento se engana numa proporção desta magnitude. Bom, ponto seguinte, na agenda. Sigamos para bingo.
António Costa parece que vai voltar hoje às televisões. Não, das televisões ele tem estado sempre, né? Das notícias não sei o quê. Mas parece, soube ontem, vi um post, mandaram para aqui vários posts, eu já não sei o que é verdade, confesso. E portanto vou comentar isto sempre com a devida ressalva. Apareceu para aí um post ontem a dizer que António Costa vai ao programa da Cristina Ferreira. Vocês já sabem a minha opinião da Cristina. Tenho a melhor opinião dela. Já trabalhei com ela durante 4 anos na TVI, no Você na TV, e com o Manuel Luís Gosto. E conheço a Cristina bem, conheço o profissionalismo da Cristina, adoro a Cristina. Não é isto que está em causa. O que está em causa é um primeiro-ministro que cometeu uma série de gafes e erros de comunicação, ele e o governo, e não só de comunicação, desde o início desta crise. De um momento para o outro, eu compreendo, quer apagar a imagem e vai aparecendo nos últimos dias o spin do governo acertou. Isto já se percebeu. Já acertaram na comunicação, não acertaram nas medidas, não acertaram na reação. Mas já acertaram na comunicação. Agora, eu não acho que seja o melhor momento para ir a este tipo de programa. Sinceramente. Porque é mais uma altura do Primeiro-Ministro assumir uma postura de comunicação institucional. Isto é, do Governo. Não é porque aquilo ser um programa de entretenimento, não, a questão não é essa. Tem todo o direito de ser, acho muito bem, faz todo o sentido. O que não faz sentido é o Primeiro-Ministro prestar-se a uma situação destas neste momento. Vamos ver se existe bom senso e se a moda não pega. Agenda. Vamos então à agenda 2. Ponto 1. 300 milhões. Recorda-se que eu ando aqui há 2 semanas e meia a dizer-lhe quanto é que lhe vai custar o resgate da TAP. Ainda não se falava sequer em resgate da TAP. Mas vai haver um resgate da TAP. Ontem perguntei-lhe que isso já tinha feito contas. Eu já as tinha feito. E vou dizer porque é que já as tinha feito. Não por ter falado com a TAP. Houve um simpático espectador, que eu não vou dizer aqui o nome, mandou-me um relatório ontem. Um relatório sobre um estudo da TAP. Aliás, o estudo era sobre a TAP. O outro espectador, segundo espectador, mandou-me há vários dias, na semana passada, um relatório sobre a IATA, que é a Instituição Internacional das Companhias Aéreas, com uma análise financeira das companhias e que elas estavam mais expostas. Bom, as melhores empresas do setor têm cash para 3 meses, não para mais. Nós já vamos praticamente no segundo mês. A emergência está aí. Como já percebeu nos Estados Unidos, até um governo de um supostamente liberal, como é o maluco do Trump, vai colocar 25 mil milhões de dólares nas empresas de transporte aéreo. Bom, ontem, quando estava a olhar para aquele relatório, aliás, antes de ontem, quando estava a olhar para aquele relatório que mandaram e que tinha algumas contas da TAP, era fácil chegar a uma conclusão. Aliás, eu até julgo que já há uma semana e meia lhe disse mais ou menos que ia ser algumas centenas de milhões de euros. Recorda-se disso? Bem, nessa altura eu não tinha a certeza, mas ontem passei a ter. Não só por aquilo que li, mas por aquilo que veio a público. 300 milhões de euros é quanto a TAP vai precisar nos próximos 3 meses. Porque não tem cash. Porque isto tudo parou, 90% da frota está em terra, só há voos neste momento para o Funchal e para Salveiro, para São Miguel, uma vez por semana, e portanto a TAP até vai fazer, como vamos ver a seguir, mandar para casa 9 mil pessoas. Bem, 300 milhões de euros. Como é que isto vai ser feito? É muito simples. A TAP precisa de ir buscar dinheiro à banca. Mas agora ponha-se no lugar de um banqueiro. Vê uma empresa em dificuldades, vê uma empresa falida, vê uma empresa que manda para casa 9 mil pessoas, que tem uma dívida astronómica à banca. E o que é que você faz? Empresta dinheiro? Eu não emprestava. Porque a função principal de um banco, não sei se já descobriu, é bom que você descubra porque os políticos não descobriram ainda, ok? A função principal de um banco é guardar o seu dinheiro em segurança. Os bancos emprestam porque alguém deposita. É como uma fábrica de pão. Já percebeu isso? Uma fábrica de pão você tem farinha, água, sal, algum fermento. Depois mistura aquilo tudo, do outro lado sai pão. Mas para você ter pão do outro lado, tem que ter farinha, água, sal e fermento. Não é? Entrar. Ora, qual é o problema aqui? É exatamente esse. É que os bancos precisam de depósitos para fazerem empréstimos. Ora,
Pá, deixa-me só fechar aqui um bocado estes restaurantes, senão estica tudo aqui às... Bom, desculpa lá. Espera aí, ainda não está. Bem, assim está melhor. Bem, portanto, os bancos precisam de depósitos para fazer empréstimos. Ora, um banco vai emprestar à TAP naquela situação? Não empresta. Ponto final. A menos que alguém se atravesse. É você que se vai atravessar? Alguém está a dizer o post da Cristina de ontem. Eu não sei se é verdade. Eu espero que seja verdade. Não sejam daquelas fake news. Espero, para não estarmos aqui a veicular fake news, mas para poder comentar com conhecimento de causa. Bom, voltemos à TAP. Alguém tem que se atravessar. Quem é que vai ser? Você? Eu não vou ser. Eu individualmente, Camilo, não posso ser. Nem quero ser. Quem é que se vai atravessar o Estado? Até porque, como você sabe, graças ao nosso magnífico Primeiro-Ministro, tem spin para tudo, menos para os disparates que faz, foi buscar o Estado para ficar de ter 50% do capital da TAP. É por isso que eu não quero o Estado nas empresas, percebe? Como cidadão. Sabe porquê? É que depois, quando elas fazem disparates ou cometem erros, e a TAP fez muitos nos últimos tempos, nós é que depois vamos pagar esta marmelada toda. Portanto, 300 milhões de euros de garantias que o Estado vai ter que dar para que a TAP possa ir buscar dinheiro junto ao banco. 300 milhões de euros. Não se esqueça. Agradeça àqueles 56% para que votaram nesta marmelada, ok? Eu não quero o Estado na TAP. Melhor, não quero eu, Camilo Lourenço, nem os 10 milhões de portugueses no capital da TAP. Não quero. Por causa destas coisas. Você dirá, está bem, mas se não fosse dos privados também tinha que dar ajuda. Mas quem disse? Um dia destes faremos o custo-benefício daquilo que é ter a TAP em Portugal, nomeadamente nas mãos do Estado. Segundo ponto. Ontem ouvi o ministro Cisa Vieira, eu tenho elogiado aqui, mas ontem meteu os pés pelas mãos, cometeu uma burrada monumental. O Pedro Cisa Vieira, que eu elogio aqui. Veio dizer que o Governo tem todos os instrumentos para nacionalizar a TAP, se for preciso. Ó Cisa Vieira, mas a TAP já está nacionalizada, já tem 50% nas mãos do Estado. Quer meter mais? Eu não sei se viu o Think Tank de ontem, vale a pena ver. No Think Tank de ontem, uma das coisas que eu perguntei ao Jorge Marrão, ao Joaquim Aguiar, era se aquele dinheiro que Bruxelas nos autorizou a ir buscar ao mercado agora pode ser usado para estas marmeladas. A resposta dos dois foi não. Eu espero que Bruxelas esteja atenta e não deixe, de facto, naqueles empréstimos que o Estado português vai buscar, que pegue nessa massa para fazer isto na TAP. Eu espero que não deixe fazer. Mas, ontem o Cisa Vieira, eu acho que foi no fórum da TSF, veio dizer mais, que o Estado, se for preciso, ia nacionalizar mais empresas. Hã? Eu hoje estou seriamente preocupado. Sabe porquê? É que Cisa Vieira é um dos mais liberais do governo. Agora imagina o que é o ministro mais liberal do governo a dizer que nós estamos com vontade de repetir as burradas que fizemos nos anos 70. Vá lá ver o que é que o Joaquim Aguiar... Eu fiz esta pergunta ontem ao Joaquim Aguiar e ao Jorge Marrão. Vá lá ver o que é que eles disseram sobre o Estado de ter empresas e ser incapaz de gerir empresas. Está aqui a explicação. O Estado não sabe gerir empresas. O Estado não sabe responder à dinâmica do mercado, porque a forma de decidir a oferta de serviços numa empresa controlada pelo Estado é a burocracia. Ora, a burocracia, como vimos há bocadinho, tem uma dificuldade muito grande de se adaptar àquilo que são as necessidades do mercado, dos consumidores, no fim de contas. Mas o problema é que depois, quando o Estado nacionaliza essas coisas, aquilo quem lá passa a mandar são políticos. São aparachiques. São comissários políticos. A TAP teve comissários políticos durante décadas. A gente viu o estado a que chegou. Portanto, nacionalizar mais empresas e meter o Estado nessas empresas com tudo o que nós sabemos que é a cultura de compadrio e corrupção em Portugal, eu acho que o Cisa Vieira perdeu uma excelente oportunidade para estar calado ontem, sinceramente. Não podia ser mais violento com ele e vou ficar por aqui. Acho que o Cisa Vieira perdeu uma grande ocasião para estar calado ontem. Fez um mau serviço a ele, ao Governo e ao país. Eu não quero repetir como cidadão os erros que nós cometemos nos anos 70. O Estado não tem vocação
e não tem dinheiro. Ao contrário do que disse o Ministro da Economia, isto é mentira. O Estado não tem dinheiro nem para nacionalizar a TAP, nem para nacionalizar porra nenhuma. Percebeu? Ponto seguinte. O Ministério de Cisaveira hoje vai levar. O Cisaveira vai levar pela medida grande. Ontem foi só disparates do Ministério dele. Bom, e ele mesmo. O Ministério de Cisaveira diz que já pagou 120 milhões de euros em dívidas às empresas. Epá, brutal, meu. Deixa-me lá ver. 120 milhões. Parece uma pipa de massa. Não vale nada. Percebe? Então, vamos fazer as contas. Quanto é que o Estado, na totalidade, não é só o Estado Central, deve às empresas em Portugal, a fornecedores? Mais de 4 mil milhões de euros. Há uma coisa que me faz impressão. Como é que Bruxelas, que fiscaliza tudo isto, anda a fazer fretes aos governos? O governo dá a pedir autorização a Bruxelas para meter dinheiro na economia. Endividar-se para meter mais dinheiro. Então, mas já lá estão as dívidas. Elas já foram assumidas, já aparecem nas contas públicas. Não foram pagas. A diferença entre contabilidade pública e contabilidade nacional. Mas, o Estado deve mais de 4 mil milhões de euros. Você já imaginou o que é que faria pela economia, as maravilhas que faria pela economia, pelo emprego e pela sobrevivência de empresas, pagar esses 4 mil milhões de euros, aliás, entre 4 mil e 5 mil milhões de euros, que foi as contas que foi o Joaquim Miranda Sarmento fez há 2 semanas. Bem, não venham dizer, o Joaquim é do PST. Não é, isto não tem nada a ver com o PST, nem com o PS, nem com porra nenhuma, percebe? O Estado deve dinheiro a empresas e não paga. Aliás, a razão por que não haver máscaras em Portugal é porque o Estado não pagou à empresa que fornecia as máscaras. Começa logo por aí. Portanto, o Estado deve dinheiro às empresas. Mas porquê é que não começa por pagar esse dinheiro que deve às empresas? Ficávamos todos felizes, encantados da vida, resolvíamos um problema grave de liquidez, de tesouraria. Era para aqui que o Estado devia começar. Não é começar a dizer vamos com novos instrumentos, vamos que não sei o quê, que ainda nem sequer estão no terreno. Ainda não há aplicabilidade prática disto. Dizia-me ontem o empresário assim, olha, eu até tenho condições para me endividar. Ainda não consegui perceber o que é que vou fazer com o banco. Já falei com o banco diz que ainda não tem os contornos todos da operação montados. Palavrões de banco. Está a ver? É isto que o Estado não sabe fazer. 120 milhões? Quanto é que isto pesa em mais de 4 mil milhões que o Estado deve? Talvez devessem começar por aí. O que eu achei interessante foi... Ontem alguém perguntou ao Cisa Vieira se o Estado não devia usar aquela almofada que tem no IGCP, Instituto de Gestão de Crédito Público, que vai buscar empréstimos, não é? Não devia utilizar aquilo para pagar dívidas. Não, porque vai haver outras coisas muito urgentes para pagar. A sério? Então, e quem já emprestou ao Estado, ou seja, emprestou, não é? O fornecedor, isto é crédito de fornecedor. Quem já forneceu o Estado e não recebe, esse não tem direito, vai ter que esperar por novos empréstimos, o rei que os parta. Pá, vão dar uma volta ao bilhar grande. Isto saiu da boca do Cisa Vieira. Como vocês sabem, é uma pessoa que eu elogio sistematicamente aqui, volto a dizer, conheço muito bem, foi meu colega de faculdade, foi meu colega de turma. Pá, mas isto não é admissível. Nós temos um problema com a tesouraria de empresas. Mais valia que o Estado fizesse aquilo que tem que fazer em vez de estar a inventar novas medidas. Bom, ponto seguinte. Todos querem Corona Bonds e ninguém quer ouvir falar do mecanismo europeu de estabilidade. Bom, primeiro ponto. Ontem vi muita excitação aí porque o holandês se retratou a não sei das quantas. Eu já disse aqui, o holandês foi grosseiro. Escolheu um mau momento para falar. Ajudou a criar mais uma divisão com a ajuda do Costa, que desceu ao nível dele. Como você sabe, já expliquei isso aqui. Portanto, ele fez bem em ter-se retratado. Mas reparem na questão. Todos nós, em Portugal, focámos-nos no... o gajo veio dizer que se calhar não se expressou bem. Ninguém se preocupou com outra questão mais importante ainda. Que é, a saber, ele, na questão de fundo, mantém a sua decisão. Ouviu bem? Ou seja, não se centrem apenas na mensagem, na forma. Olhem para a questão de fundo. A questão de fundo é No Corona Bonds. Esta é a posição dele e de outros países. A Malta, eu era para ter explicado isto na sequência do Conselho Europeu. Porque o El País, eu na altura mandei-o ler o El País, não é? Além da imprensa portuguesa. Porque a imprensa portuguesa estava a falar de umas coisas e menos daquilo que interessava. Ou melhor, mais de umas coisas e menos do que interessava. Não quer dizer que não falasse. Sabe o que aconteceu naquele Conselho Europeu?
uma coisa muito interessante. A uma certa altura, alguém disse ao senhor Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano: "Oh rapaz, tu queres Corona Bonds? Tens ali uma coisa chamada Mecanismo Europeu de Estabilidade. Quem pode ir buscar dinheiro ao mercado para emprestar? É o fundo de socorro do euro, como eu costumo chamar." Sabe o que é que disse o Sr. Conte? Nem pensar. Porque o Mecanismo Europeu de Estabilidade, pelo seu passado no período de austeridade, está associado à austeridade. Veja só a argumentação do rapazito italiano. Que é assim. Os países andaram a fazer borrada nas últimas décadas. Não é? Nas últimas 2 décadas. Precisaram de dinheiro. A União Europeia andou à chapada uns com os outros. Criaram um Mecanismo Europeu de Estabilidade para estas coisas. E agora ele diz: não, eu não quero ali porque aquilo tem um estigma, que é o da austeridade. Ou seja, esta malta ainda não percebeu que nós vamos viver com uma austeridade nos próximos tempos. E ninguém quer ficar com a porcaria do label da austeridade em cima. Pá, vão dar uma volta ao bilhar grande que é para dizer uma coisa ainda mais feia aqui. Mas não foi só o italiano. Ontem, o Santos Silva, que é fino que nem um palhaço, desculpa, que é fino que nem um artista, vem dizer uma coisa interessante. Não, nós não queremos que o mecanismo europeu de estabilidade e não queremos que fique aqui com a ideia de que vamos aplicar a austeridade. Ai não, ó Santos Silva, agora é que você vai ver o que é a austeridade nos próximos tempos. Esta malta não se enxerga, está a ver? Não é só Portugal, é este bando de malucos que governa a Europa, sobretudo o sul da Europa, e depois insultam os do norte. Então vamos lá. Deixa-me fazer uma pergunta. Porquê é que a malta quer à força obrigar a criação de Corona Bonds num tempo recorde que é impossível quando tem ali um instrumento à parte? É porque senão a malta vai dizer: estão a aplicar a austeridade. Pois, mas vão ter que aplicar a austeridade. Isto é uma estupidez, percebe? Isto é a imagem dos políticos europeus e dos irresponsáveis. O Sr. Klaus Regling, que gera o Mecanismo Europeu de Estabilidade, veio dizer ontem ou antes de ontem uma das coisas mais importantes. Lá está a análise do think tank de ontem. Que é assim: meus senhores, criar um mecanismo para emitir Corona Bonds demora mais de 3 anos. Você sabe como a Europa funciona. Isto tem que ser aprovado a várias instâncias. Tem que ser ratificado depois, tratado. Isto tem que ir aos tratados, percebe? Tem que haver um apêndice ao tratado orçamental. Isto demora 3 anos. Tem ali um instrumento, recorram a ele. Porque é que não querem recorrer? Porque anda toda a gente... A imagem do Joaquim Aguiar. O palco está a ver e os projetores a apontarem para a zona esquerda do palco. E depois há uma sombra à direita. Olhe para a sombra à direita, percebe? Está lá tudo. A figura desta malta lamentável que governa Portugal, os países do sul da Europa e alguns do norte também. Isto é a imagem dos políticos europeus nesta altura. Percebeu? Bom, eu não sei quanto tempo já vamos de programa. Hoje não queria exagerar, já vamos com 29 minutos. Isto é realmente um exagero. Eu vou deixar. Hoje não vou abusar. Vou deixar as outras questões para amanhã, até porque amanhã também temos outras questões. Mas já estamos com 30 minutos, não quero abusar disto e, portanto, vamos ficar por aqui. Quero lhe pedir uma coisa. Vá mesmo ver o Think Tank de ontem. Está lá a resposta para uma série de coisas que você ouve dizer e que alguns dos comentadores em tudologia não explicaram ainda. Ok? Quanto a nós, vamos ficar por aqui. Eu, amanhã às 8 da manhã, estarei aqui para o atazanar de novo. Só um alerta. Se houver alguma novidade até sexta-feira, ainda vamos fazer um segundo Think Tank esta semana. Eu julgo que pode haver. Ok? Depois falaremos porquê. Quanto a nós, às 5.900 pessoas estão a ver, mais aquelas que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.